Phaeton é filho de Hélios, deus do Sol. Para bem compreender a significação desta filiação, que é decisiva para todo o sentido oculto do mito, será preciso especificar a qualidade simbolizada por Hélios. Todas as qualidades positivas são representadas por divindades solares. Há, porém, junto aos gregos, duas divindades que simbolizam o Sol de uma maneira especial, Hélios e Apolo, que representam o Sol sob dois aspectos diferentes. Hélios simboliza o Sol real, que preside o ciclo das estações, da vegetação terrestre, da fecundação e produtividade da terra. O Sol, entretanto, não é somente adorado enquanto astro real, que fornece os frutos terrestres. A simbolização mítica mostra uma tendência geral de transpor a produção exterior e vegetativa para o plano psíquico e moral. Desse modo, os frutos terrestres tornam-se o símbolo dos frutos da alma, os desejos e sua espiritualização-sublimação. Nesse plano, o Sol torna-se, ele próprio, símbolo da produtividade da alma, da harmonização dos desejos. Ora, o mito grego representa a força suprema do espírito e da alma, a verdade e o amor, através de duas divindades supremas, Zeus e Hera. As consequências destas qualidades supremas, miticamente os filhos, são a sabedoria e a harmonia, simbolizadas por Atena e Apolo. O fato de Phaeton ser filho de Hélios faz prever que ele não buscará a produtividade da alma, a harmonia e a sabedoria, mas uma produtividade extrovertida. O mito falará, portanto, de um tipo de homem absolutamente diferente daquele tratado pelo mito de Tântalo. Este último aspira à produtividade interior, ao desabrochar das qualidades. Seu erro esteve em buscá-la excessivamente e a despeito de suas forças. Se, na história de Tântalo, mesmo que visando a tarefa essencial, a formação do caráter, nem Atena nem Apolo fazem sua aparição protetora, é precisamente porque, no plano psicológico, falta ao herói sabedoria e harmonia. Se, por outro lado, Phaeton, filho do Sol, não é descendente de Apolo, mas de Hélios, isto quer dizer que ele não ambiciona a harmonia da alma, mas a fecundidade exterior em proveito do mundo, a obra exteriorizada, a qual, no entanto, é de origem espiritual, dado que toda divindade solar, enquanto pai mítico de um homem, simboliza uma qualidade do espírito. Com efeito, é o que veremos expresso nos detalhes da simbolização. O mito conta que Phaeton sai à procura de seu pai Hélios, quando descobre sua filiação divina. Esta busca se dá no momento em que o espírito se revela a ele, isto é, juntamente na idade entusiasta em que o adolescente torna-se consciente de suas qualidades, quando aquele que possui a qualidade positiva representada pela divindade, reconhece-se pela primeira vez com alegria. Seu filho Phaeton sai em busca de seu pai, dito de outra maneira, prepara-se para fazer uso de suas qualidades produtivas. O mito reporta-se a uma motivação significativa, pois Phaeton só parte em busca de seu pai porque se sente compelido pelo desafio daqueles que contestam sua filiação, censurando por vangloriar-se inoportunamente de ser filho do Sol, de ser homem espírito. Ele considera a produtividade na perspectiva de vir oferecer ao mundo a prova de sua afirmação. Não é, portanto, um impulso interior, o amor a seu pai espírito, que se encontra na base de sua decisão, e sim, desde o início, a necessidade de brilhar e de impor-se. Phaeton apressa-se a tornar-se espiritualmente produtivo e será admirado por suas qualidades.
A vaidade o espreita desde o começo. Feliz pela chegada do filho, Hélios lhe promete satisfazer um desejo. Não parece excessivo ao filho exigir a permissão de guiar, mesmo que por um dia, os cavalos alados que puxam a carruagem do sol. Toda a motivação secreta de Phaeton encontra-se condensada no simbolismo desse desejo, e a tradução dessa representação contém a chave para a compreensão do caráter do herói e, consequentemente, para a explicação psicológica do mito. Ora, esse desejo figurado não chega a ter nem mesmo a obscuridade analógica habitual aos símbolos, apresentando ao menos, numa primeira abordagem, a limpidez de uma simples metáfora poética. O Sol oferece ao mundo a fertilidade e a luz. Para Phaeton, filho da divindade solar, fecundar e iluminar o mundo é um desejo natural. De qualquer modo, seria preciso exaltá-lo. Segundo a capacidade natural de suas qualidades, Phaeton tem o direito de acreditar-se destinado a oferecer ao mundo a iluminação espiritual. Dada sua condição mortal, entretanto, necessita ele próprio receber a luz, símbolo da verdade. Seu espírito só poderia ser, por assim dizer, o espelho da verdade, capaz de, no máximo, captar seus raios esparsos, a fim de concentrá-los e refleti-los, tornando-se assim fecundo no exato limite de suas qualidades. No entanto, Phaeton não aceita o esforço paciente de elucidação progressiva que constitui a tarefa própria ao espírito humano. Seu desejo assinala o mais insensato dos projetos. Ele ambiciona assegurar ao mundo, unicamente por suas forças, a própria fonte de toda a luz. Não tem dúvidas de poder mostrar-se à altura da qualidade ideal, da qual seu pai, guia da carruagem solar, é símbolo. Sua presunção consiste em querer colocar-se no lugar de seu pai mítico, figura imortal em sua condição de símbolo do processo sem fim de iluminação e fecundação. Em lugar de contentar-se em ser o filho mortal, pretende brincar de ser Deus, querendo fazer-se igual à divindade. Este é, sob um novo aspecto, o erro de Tântalo. O desejo de Phaeton simboliza o excesso de vaidade da qual se tornou rapidamente a vítima. Esta forma de vaidade, a obstinação de querer iluminar espiritualmente a vida, ou seja, combater o erro a ponto de ambicionar salvar o mundo, é um dos aspectos mais frequentes da exaltação em direção ao espírito. Se examinarmos detidamente a alma adoecida, até atingirmos a dimensão mais profunda de sua motivação secreta, concluiremos que esta forma do projeto exaltado é observada em diversos graus de intensidade e dissimulação, num considerável número de estados de deformação psíquica, encontrando sua explosão manifesta em certas formas megalômanas da vaidade delirante. Entretanto, como o mito de Tântalo o demonstrou, o perigo fundamental permanecerá sempre associado à exaltação insensata em relação à mais essencial das produções, isto é, a formação de si mesmo. Por outro lado, é precisamente na medida em que esta condição fundamental a qualquer produtividade fecunda seja negligenciada, que a procura da obra exterior transforma-se facilmente em produção vaidosa. Se, ao invés de nos fixarmos na clareza fácil da metáfora poética, nos empenhamos em traduzir o mito segundo toda a sua profundidade simbólica, veremos que o desejo de Phaeton expressa exatamente isso. O cavalo é o símbolo da impetuosidade dos desejos e torna-se, por essa razão, como a tradução de muitos outros mitos o demonstrará ainda mais claramente, símbolo dos desejos indomados.
uma representação da imaginação perversa. O cavalo alado, ao contrário, é símbolo da sublimação dos desejos. Antes de querer conduzir o carro do Sol Espírito e guiar os cavalos alados, Phaeton deveria ter aprendido a domar os cavalos, a sublimar ele próprio seus desejos. Seria unicamente esta sublimação que poderia tê-lo preservado das consequências de seu desejo insensato e perigoso. Hélios suplica a seu filho que renuncie a seu desejo tão exaltado. Porém, Phaeton recusa-se a escutar os conselhos do Deus Solar, conselhos do Espírito. Repugna-lhe formar a si mesmo segundo os conselhos do Espírito, quer somente parecer-se com ele, pretendendo realizar uma obra aparente e desmesuradamente grande. Face à sua insistência, seu pai mítico termina por ceder-lhe seu lugar. Segundo a fábula, Hélios está comprometido por sua promessa. Segundo o sentido oculto, a qualidade espiritual, ofuscada pela exaltação, torna-se impotente para opor-se ao desejo mais absurdo. Phaeton toma o carro, atrela os cavalos e faz sair o sol, a luz, do palácio de ouro de seu pai. Logo, revela-se sua incapacidade para controlar os cavalos. O carro desvia-se de sua rota. O sol e iluminação, a verdade que Phaeton manifesta, abandona sua via predestinada. Ele erra ao acaso. A rota traçada por Phaeton é a do erro. O carro, conduzido à deriva, abandona a região sublime e aproxima-se demasiadamente da terra. Isto é, a verdade que ele gostaria de manifestar está mesclada aos desejos terrestres, é impura. A luz que ilumina transforma-se em labareda que devora, ao invés de fecundar, incendeia a terra. Zeus, símbolo supremo do espírito, restabelece a ordem. Para colocar um fim à aventura destruidora, para impedir Phaeton de causar ainda maiores danos, lança o raio que fulmina o culpado. Esta é uma nova simbolização do tema central do mito, o relâmpago iluminador. O esclarecimento espiritual inflama o homem sublimemente, penetra-o de entusiasmo, de gozo produtivo, o ultraje ao espírito. A exaltação insensata da qualidade espiritual transforma o dom em castigo, o relâmpago em raio. Phaeton é jogado fora do carro, fora do caminho do Espírito Sol. É devolvido à terra, é esmagado e perece nas labaredas destruidoras que ele próprio desencadeou. No mito de Phaeton, cujo tema, segundo o sentido oculto, é a produção vaidosa que transforma a verdade em erro, o culpado não é o único a ser punido. A labareda destruidora espalha-se e atinge todos os habitantes da Terra. Este simbolismo põe em relevo um aspecto capital da perversão do espírito. A labareda destruidora representa o castigo que é inevitavelmente inerente à perversão vaidosa da verdade, ao erro culposo. Ora, na realidade é o erro que se espalha e suas consequências nefastas, a labareda destruidora, atingem todos os que participam da culpa do herói, autor do crime, deixando-se influenciar pelo erro que ele carrega. O erro essencial, o erro sobre o sentido da vida, o único de que falam os mitos, propagado pelo falso espírito, enraiza-se na psique de seus semelhantes, impregnando-a de falsos julgamentos e, portanto, de motivações pseudo-espirituais. Tais motivações irrompem na forma de ações insensatas e mesmo absurdas. O erro separa, exalta subjetivamente e isola os indivíduos, ou então os reúne parcialmente no entusiasmo falso e destrutivo, o fanatismo.
As motivações perversas, vaidosamente justificadas, subconscientemente dissimuladas e convertidas em culpabilidade inconfessada e obsessiva, irrompem na forma de uma acusação que cada um impõe contra os outros. Disso resulta o desdém mútuo, o ódio, a agressão. Assim, o erro essencial criado pela exaltação sentimental do falso herói, do espírito, e por sua impotência qualitativa, transforma-se necessariamente em sofrimento e destruição, que podem alastrar-se pelo mundo inteiro. Forma-se um círculo vicioso que não é mais somente intrapsíquico, mas que encerra o mundo e as gerações. Os 3 mitos, até aqui traduzidos, formam um conjunto coerente que mostra a destruição da força produtiva, consequência da exaltação espiritual. A impotência que disso resulta nem sempre atinge a quantidade da produção. Esta pode até mesmo multiplicar-se compulsivamente, e a improdutividade não se traz senão pela diminuição do valor espiritual. O herói decaído, vaidosamente exaltado, torna-se incapaz de produzir, seja a verdade, a bondade ou a beleza. O mito de Ícaro, através do símbolo da elevação e da queda, levou-nos a falar da produtividade artística. O mito de Tântalo trata da produtividade intrapsíquica, a bondade, purificação interior. O tema do mito de Phaeton, por sua vez, é a atividade desorientada, a elevação impotente em direção à verdade e a queda no erro. A impotência, em diversos graus, manifesta-se sobre todos os domínios da vida do espírito, chegando à deformação, tanto do mundo interior quanto do mundo exterior. A seguir serão apresentados 3 mitos cujas traduções apresentam variações do tema mítico, elevação e queda, que até aqui encontra sua expressão mais profunda e concentrada no mito de Tântalo. Esses mitos formulam, com a ajuda de novas imagens simbólicas, o tema comum a este primeiro grupo de mitos que simbolizam os combates dos heróis, cujo perigo é a exaltação sentimental frente ao espírito.